Vamos falar da estiagem. Choveu praticamente a metade do volume previsto para o ano até agora em Rio Preto. Um dos retratos mais preocupantes nesta estiagem são as nascentes. Parte delas secou. Acompanhe. A vegetação seca demonstra que há dias a chuva não aparece na região do Noroeste Paulista. Não bastasse isso, outro problema surge. Essas imagens são de locais onde pequenas represas eram formadas. As nascentes secaram. Em períodos de extrema estiagem, o fluxo de água que vem dos lençóis freáticos para os pequenos córregos e afluentes não interfere apenas no volume dos rios, mas de todo o ecossistema. Analisando num contexto geral, essas nascentes ainda que nós encontramos aqui em São José do Rio Preto, algumas ainda têm um afloramento de água, né? E outras já sumiram por conta desse assoreamento também. Devemos lembrar que a monocultura, que é a cana-de-açúcar, né, que é circundada aí todo São José do Rio Preto e região, né, que também mantém-se algumas usinas aí deixam a desejar porque não cuida dessas estradas. Aí o que acaba acontecendo ou ocorrendo, né? Essas estradas vêm se formando algumas erosões, vêm carreando o solo para dentro da calha dos rios, né? E vai assoreando. E aí vai diminuindo aí essa quantidade de água no lençol, né? Freático, e também vai desaparecendo essas nascentes. Céu limpo e dificilmente teremos chuvas. Há 40 dias não cai um pingo d'água. Situação preocupante para a represa municipal. O vertedouro praticamente seco revela o quão grave é a crise hídrica. E enquanto a chuva não chega, as nascentes seriam a melhor opção para manter o nível do reservatório e o abastecimento da cidade. Um levantamento recente do SEMAI mostrou que a extensão do Rio Preto apresenta 158 nascentes. 62 delas estão acima da estação de tratamento do Palácio das Águas. Nem todas essas nascentes estão saudáveis. Muitas delas sofrem com a degradação do meio ambiente e o avanço da urbanização, além da falta de mata ciliar. De janeiro a 23 de julho deste ano, o acumulado de chuvas em São José do Rio Preto é de 442 milímetros, contra 805 milímetros no mesmo período do ano passado, uma queda de 45% no volume de chuva. Todos os anos tem esse período de seca aqui no Noroeste Paulista, né? É uma estação já definida. E devemos lembrar também que este ano de 2021, né, o início dele teve poucas chuvas, muito poucas chuvas, né, que desfavorece a recarga do aquífero. Então, acaba tendo uma diminuição do fluxo de água dessas nascentes. No bairro São Marcos, um oásis e o exemplo de cuidado com as nascentes fica evidente ao poder público e à população. Há 11 anos, esse lago não estaria aí, nem mesmo todos esses animais que aproveitam o espaço para se alimentar. Uma nascente foi revitalizada e toda a área passou a ser cuidada pelos moradores. Mesmo com a falta de chuvas, o nível da represa se mantém intacto. Isso que vocês estão vendo aqui é resultado do trabalho das pessoas que estão aqui no entorno. O que a gente faz é orientar e apoiar para que o poder público também contribua para essa recuperação, né? E o resultado é evidente, sempre que você tem recuperação de recursos naturais, a vida volta, né? A diversidade volta e você tem um serviço público de lazer, de encantamento, e de água, que é uma coisa que nós estamos precisando desesperadamente. A AMA, Associação dos Amigos dos Mananciais da cidade, foi criada no ano de 2011. Décio explica que o primeiro trabalho foi feito nesta região da cidade, porém todo o município já foi mapeado. O diretor relembra que há 40 anos a realidade hídrica da cidade era bem diferente. A preocupação com as nascentes é fundamental para a manutenção do meio ambiente e garantia de vida às futuras gerações. Quem nasceu em Rio Preto e tem mais de 50 anos se lembra que Rio Preto era uma cidade cheia de minas. Tinha mina em tudo quanto é canto em Rio Preto. As pessoas chegavam de garrafão para pegar água. Essas minas todas secaram. Ou secaram ou foram soterradas. A AMA, por exemplo, consultou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente sobre o mapa e o estado das nascentes. Eles não têm uma resposta consistente. Na verdade, se você perguntar hoje
para a Secretaria do Meio Ambiente: quantas nascentes nós estamos perdendo hoje? Quantas nascentes nós perdemos nos últimos 10 anos? Parece não haver muito interesse em responder essas perguntas. Mas a verdade é que a população sofre isso com racionamento de água, né? Nós temos cada vez menos água de superfície para captar e vamos ser obrigados a gastar aí centenas de milhões, talvez bilhões, para trazer água de longe, porque não cuidamos dos nossos recursos aqui, né? Então, a situação, apesar de haver muita gente mobilizada para defender esses recursos, a situação é de abandono mesmo, né? Secretaria do Meio Ambiente informou por nota que é de interesse do poder público a preservação das nascentes com as suas áreas de preservação permanente e que a metragem mais restrita das faixas lindeiras foram mantidas na atualização do plano diretor, inclusive com o aumento da APP de outros córregos, e que existe por parte do município todo o cuidado de cobrar nas suas diretrizes para a implantação de novos loteamentos, a recuperação e proteção das nascentes que porventura existir na área. Ainda segundo a nota, o programa Plantando Água tem como premissa recuperar as nascentes e áreas de preservação permanente do município, disponibilizando áreas para empresas que necessitam cumprir as exigências dos termos de compromissos de recuperação ambiental e que, quanto ao levantamento das nascentes, com a sua geolocalização, a Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo dispõe de um levantamento em fase de atualização, onde apontam as coordenadas de algumas nascentes e se as mesmas estão protegidas, desprotegidas, parcialmente protegidas, onde esses dados foram levantados por meio de imagens de satélite. A nota também ressalta que o prefeito Edinho Araújo, enquanto presidente do Comitê dos Rios Turvo e Grande, pleiteou recursos para o projeto, que tem como objetivo geral identificar e priorizar, com base em critérios técnicos e científicos, áreas de mananciais para restauração florestal com fins de preservação de recursos hídricos. A Secretaria do Meio Ambiente também se colocou à disposição da AMA para parceria em projeto de recuperação de nascentes. A gente vai dando sequência aqui com o balanço geral.